É o Aprovado de volta, direto do Teatro Castro Alves, que está fazendo 50 anos de atividade. Esse teatro belíssimo e importante para a Bahia e para o Brasil. Isso aqui, ó, é a sala onde ficam os figurinos, acervo de uma história dos espetáculos que passaram por aqui, por esse teatro. Bom, no quadro Terapias Complementares, você vai ficar sabendo agora como a hipnose pode te auxiliar no tratamento de traumas, medos e fobias. Por aqui agora, imaginando como será quando estiver assim. Isso aí que a gente está acompanhando agora é uma sessão de hipnose. E é nesse universo que a gente vai mergulhar agora. Isso mesmo. 1, 2. Vai subir naquela escada. 3, 4. Isso, 5. Se sentindo muito bem. 6. Dr. Diego é cirurgião dentista e é também hipnoterapeuta. Eu queria começar te perguntando o que é hipnose. Ok, Balu. Hipnose é um estado natural de consciência que também pode ser induzido em consultório. É qualquer coisa que promova uma alteração dos 5 sentidos, leva a gente em estado de hipnose. É muito comum quando a gente está dirigindo e a gente quer ir para o trabalho ou para casa e pega um caminho diferente, por exemplo. E naquele momento, às vezes, a gente acaba entrando em automático e pegando o caminho que a gente costumamente pega, né? Nesse momento, a gente diz, ai, caramba, eu entrei no automático. Mas, na verdade, você entrou num transe hipnótico ao se desligar daquele momento presente para lembrar de uma conta, de uma viagem, um trabalho, de um cliente, né? E é uma hipnose natural. Então, o que foi feito é pegar esse estado que já existe no ser humano desde que a humanidade existe e trazer para dentro do consultório. Então, através de técnicas, a gente leva o paciente a um estado alterado de consciência para promover as mudanças que ele busca. Nesse momento de hipnose, o crítico do paciente ou do cliente está completamente afastado. Então, a capacidade de julgar, analisar, criticar fica afastada e ele aceita sugestões de maneiras mais positivas para promover, por exemplo, a resolução de um trauma, de uma ansiedade, do medo do dentista, uma anestesia, por exemplo. Cientificamente falando, o que acontece com o cérebro da gente quando a gente está hipnotizado? Ok, quando a gente está em transe hipnótico, o lado direito do nosso cérebro ele começa a ter mais atividades, tá? A gente começa a trabalhar com o lado lúdico. Então, o nosso lobo frontal ele é desligado ou diminui a atividade do nosso lobo frontal, por isso que diminui a capacidade de criticar e as sugestões elas entram direto, sem filtro, para a região pré-motora ou lobo pré-frontal do nosso cérebro. Por isso que as sugestões são executadas imediatamente quando sugeridas pelo profissional. A gente está acostumado a ver a hipnose em shows, né? A pessoa que é hipnotizada imita uma galinha, come uma cebola e pensa que é uma maçã, né? Mas a hipnose ela pode, inclusive deve ser usada em tratamentos. Sim. Que tipo de tratamentos? Na odontologia, a gente usa a hipnose para controle do medo, ansiedade, resolução de traumas, anestesia, o controle de uma hemorragia. Sob o estado hipnótico, o sistema imunológico do nosso paciente, ele é como se ele fosse potencializado, né? Porque o estado biológico dele está normal, está em equilíbrio. E dentro da terapia, dentro de terapias, a hipnose pode ser utilizada contra o síndrome do pânico, depressão, fobias específicas no geral, como por exemplo medo de avião, medo de cachorro, medo de dirigir e por aí vai. Há alguns meses a Ana Paula recorreu à hipnoterapia para tratar um problema, né, Ana Paula? Que problema era esse? Era a fobia social. Eu tinha medo de estar no meio das pessoas, eu tinha dificuldade para falar com as pessoas, pedir informações, né? Faculdade, eu tinha dificuldade de falar com os professores, eu tinha muita dificuldade de sair, de estar só, até de encontrar com os meus amigos e tal, era muito complicado. Isso aqui então era impossível acontecer, né? Impossível. Dar entrevista para televisão? Impossível, nem pensar. Vir ao parque, por exemplo, e lidar com todas essas pessoas aqui passando em volta, correndo, impossível também. Só se tivesse alguém da minha família para eu sentir algum tipo de apoio. De segurança. De segurança, mas sozinha de jeito nenhum. No início você confundia isso com timidez? Ah, bastante. Eu era tida como uma criança bastante tímida, né? Uma criança que não socializava muito, uma criança que sempre ficava muito quieta, fazia sempre tudo muito que se pedia.
né? E era muito elogiada, mas na verdade aquilo era uma impossibilidade minha de lidar com as outras pessoas, né? Na escola eu tinha muito pouca interação, eu nunca me reportei a um professor, nunca questionei uma nota, eu nunca falei com professores, eu tinha muita dificuldade com qualquer tipo de autoridade, então professores e tal. Colegas também, nunca fui à casa de colegas, e na faculdade foi um processo ainda mais complicado, porque existia, né, vários campos e aquilo de me deslocar e às vezes de ter que se reportar obrigatoriamente ao professor, aquilo me deixava um pânico terrível e eu terminei que eu tranquei 2 faculdades. Culminou em uma profissão que eu resolvi ficar em casa. Eu comecei a fazer biscoitinhos caseiros porque ali eu estava em casa, e então eu coloquei na internet, que é uma fuga, né, sensacional para quem tem problemas de sociabilidade. E aquilo ali a pessoa me ligava, era um pânico atender telefone, então eu comecei a pedir que fosse pedido por e-mail. Manda tudo por e-mail que é mais fácil. Mas tinha entrega. E a entrega sempre tinha alguém que... A entrega também era um problema. A entrega era um problema terrível, então tinha que ir o meu marido, tinha que ir minha mãe, tinha que ir uma prima, uma amiga, alguém tinha que ir comigo. É uma coisa que transformou a minha vida, como eu falei, há 36 anos eu estava escondida e hoje eu estou dando entrevista. Se eu precisasse pedir uma informação na rua, eu não iria pedir, que geral da entrevista. Falar com um estranho, como você está falando, era impossível. Não, impossível. E abraçar um estranho? Ah, mais ainda. Mas agora é tranquilo. Parabéns. Obrigada. Qualquer pessoa pode recorrer ao tratamento por hipnose. Alguns pacientes com Parkinson, Alzheimer, autismo, síndrome de Down pode trazer um pouco mais de desafio, pode ser um pouco mais desafiador. Na prática, como é que acontece a hipnose? Na prática, a gente marca uma consulta com o paciente para poder entender qual a melhor forma de levar ele para o transe, tá? Desmistificar a hipnose para que ele saiba que ninguém faz o que não quer em hipnose, não corre risco de falar o que não quer ou de ficar inconsciente. Então a gente faz primeiro essa primeira sessão, faz 10, 15 minutos para ele experimentar o estado de hipnose e aí a gente começa a fazer o planejamento do tratamento dele. A quantidade de sessões, ela varia de acordo com o problema do paciente? Varia com o problema e do paciente, né? Existem pacientes que têm um problema mais dito grave, mas que com uma sessão, 2 sessões a gente consegue resolver. Outros com 4, 5, eu já precisei de 15 sessões. Uma das técnicas da hipnose é aquele momento que você pede para o paciente cruzar os dedos assim, né? E por algum motivo, que eu particularmente não sei o que é, ele não consegue desgrudar. O que acontece? O cérebro da gente, Pablo, ele não sabe diferenciar o que é verdade do que é imaginado. Nosso cérebro só processa estímulos. Então, quando a gente dá estímulos positivos, nós nos sentimos de maneira positiva. Quando nós damos estímulos negativos, nós nos sentimos de maneira negativa. No momento que ele fica com os dedos colados, eu estou dando estímulos para ele e que os dedos dele vão ficar colados. A gente traz uma lembrança. Qualquer pessoa já trabalhou com cola, já colou o dedo, nem que tenha sido com super bonder sem querer. Então tem uma noção, tem uma referência. Então a gente traz essa referência, traz esses estímulos para o cérebro acredita naquilo como uma verdade absoluta e a pessoa fica com os dedos colados. Chegou a hora do momento do mitos e verdades e eu quero começar te perguntando o seguinte: todo mundo pode ser hipnotizado, mito ou verdade? Verdade, todo mundo pode ser hipnotizado, salvo aquelas pessoas que têm algum problema de cognição. Hipnose e meditação são a mesma coisa? Não. A hipnose é uma coisa, meditação é outra completamente diferente. Na hipnose a gente trabalha muito com o lado direito do cérebro, que é nosso lado emocional, é nosso lado lúdico. Na meditação a gente estimula mais o lado esquerdo do cérebro, nos torna mais racionais, melhora a nossa capacidade de empatia e compaixão com o outro. Existe a possibilidade de ficar preso num transe, mito ou verdade? Mito. Ninguém fica preso em hipnose. Tá? A maioria das vezes acontece da gente estar dormindo e ter aquela impressão, caramba, eu estou dormindo ou estou acordado? Eu acho que eu estou acordado, mas eu estou sonhando. E aí a gente começa a perceber, começa a controlar o sonho e acorda. O estado de hipnose é um estado entre a vigília e o sono fisiológico. É exatamente esse momento que a gente experimenta quando está próximo de acordar. Qualquer sugestão que a gente se dê naquele momento, a gente pode ter um ótimo dia ou um péssimo dia. Então agora eu quero experimentar esse processo hipnótico e ver o que é que eu sinto. E você quer entrar em transe rápido, devagar ou muito rápido? Como a gente está com pouco tempo, né? Acho que muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Ok, vamos lá então. Vamos lá.
Bom, mas para acompanhar essa minha sessão de hipnose e ver como é que eu vou me sair aqui em transe, você vai ter que acessar o nosso site, gshow.com/aprovado. Até a próxima. Tchau, tchau. A gente se vê por lá.